Some dates excite you. Some dates thrill you. But a date with Samantha will kill you. From Wes Craven, director of Nightmare on Elm Street, comes Esta imagem está espetacular. Esta final? Sim. Pai, eu não sei como é que eles fizeram ali, deve ter sido com muitas ventoinhas. Sim, é verdade. Mas- Essa cena não aparece no filme propriamente dito. Foi mesmo feita a propósito só para o trailer. Só para o trailer e para o póster. E acho que está muito bem conseguida. Olá, tudo bem deste lado? Sejam bem-vindos ao podcast Bem-vindos VHS. ao Vilões, Heróis e Sarrabulho, Verdade. com fartura. Ainda não tínhamos mencionado o que é que este slogan... Né? O subtítulo. O subtítulo ainda não tinha sido mencionado por nós, embora esteja escrito no... Está lá em todo escarrapachado. lado. O filme que trazemos desta vez chama-se Deadly Friend. É um filme de 1986. O Amigo Mortal ou a Amiga Assassina. O Amigo Mortal, na versão portuguesa. E é um filme cujo realizador, com certeza já vocês ouviram falar nele, chama-se Wes Craven, Wes Craven, que é... mestre do horror. Exatamente, é considerado o grande mestre dos filmes de terror e fez algumas obras de referência nos anos 80, nos anos 90. Este filme está algo na fase inicial ainda da carreira dele. Exatamente. Já- É o segundo filme que ele fez este filme logo depois do Pesadelo em Elm Street. E do The Hills Have Eyes, Também foi depois desse. já foi depois desse. Foi numa fase muito inicial dele. Contudo, curiosamente, este filme passa muito abaixo do radar, não é? Muito pouca gente Sim, completamente. conhecerá este filme. Completamente. Eu, curiosamente, tropecei neste filme. Sim. Ainda eu, provavelmente, andava na escola primária e vinha com os meus pais de uma viagem, não sei de onde, mas chegámos a casa, já era bastante tarde, já era bem depois da meia-noite, e eu apanhei já este filme depois de ter começado. Apanhei o filme alguns minutos antes de uma das cenas mais emblemáticas, que vamos falar mais à frente, que é a cena da bola de basquetebol. sim. E garanto-vos que foi marcante e prendeu-me até ao final. Nunca mais vi esse filme, até me ter preparado agora para o podcast. E foi interessantíssimo rever e recordar algumas dessas imagens. E é interessante nós também estarmos a falar que este filme foi posterior ao Pesadelo em Elm Street, porque acaba por ser quase uma continuidade da fórmula do Pesadelo em Elm Street. Um grande twist e torna-se uma espécie de história de Frankenstein, não é? Exatamente. Especialmente o final, aquele final... Sim, então o final sim, E completamente. Vamos esperar mais um bocadinho para Vamos revelar esse mostrar, final. sim. Eu, já agora, deixa-me contar também como é que eu conheci este filme. É Então. engraçado, este filme deu na Marcou-te SIC. da mesma maneira. Este filme deu na SIC há muitos anos. Não sei se voltou a dar, provavelmente deve ter dado, não sei. E eu estava de férias com uma outra casa que não é minha e nós lá apanhávamos pessimamente o Canal 1. Não tínhamos Canal 1 enquanto estávamos nessa casa de férias. E então eu ia para a casa do meu primo, que era ao lado, para ver os Jogos Sem Fronteiras, que davam na RTP, e eu ia à casa ao lado ver os Jogos Sem Fronteiras. Só que- Attention, Denis, Exatamente. pré-parti. E o meu primo disse, olha, hoje não vais ver os Jogos Sem Fronteiras. Lixou-me. Porque ele Hoje queria- vais ver o Hoje- Amigo não. Mortal. Hoje vai dar um filme na SIC que eu quero ver, portanto não há hipótese de ver Jogos Sem Fronteiras. E é Eu tive- daqueles eu tive filmes ver o que jogo. tu metes as mãos à frente dos olhos e espreitas por entre os dedos. Eu tenho-te a dizer que o filme é bastante enganador. Mesmo o trailer, quem vir os trailers na net não consegue perceber bem de que filme é que se trata, eu acho. Porque parece que se trata de uma miúda que tem poderes psíquicos Paranormais, ou sim. paranormal e não tem nada a ver com isso. Para além disso, o filme começa com uma história muito singela de um rapazinho que se muda para uma outra cidade. Exatamente. E traz com ele a mãe e um robô. Ele, Exatamente. pelos vistos, é uma espécie De nerd. exatamente, nerd sobredotado e conseguiu criar um robozinho que tem inteligência artificial que se chama Bibi. Bibi. Exatamente. Que em Portugal São o dois- Bibi é conhecido por outros... É verdade, aqui não. E então, o filme, para quem começa a ver, e era o meu caso, que era um garotito a ver aquilo, o filme é bastante simpático. É pá, um robô que fala, não é que fala, mas que interage e que é todo espertalhão. Isto parece que isto promete, não é? Mas a dada altura, este rapaz conhece uma vizinha que depois é vítima de violência doméstica e Exatamente. morre nas mãos do pai. A rapariga do lado.
Exato, é a rapariga do lado. A The Dead Next Door outra vez. Não, a namoradinha do lado. Exato. E a rapariga sofre um traumatismo qualquer. Mas já estás a avançar muito na história, não é? Mas Tens que não, mas explicar isto faz parte, porque lá está o filme, acaba por ter pouca história também, não é? Sim, e é isto mesmo, o rapaz... É mais uma sucessão de eventos o rapaz para a qual há pouca explicação científica. Exato, o rapaz tem a capacidade de transferir um chip que tinha no robô dele para o cérebro da rapariga. Que estava em coma e estava às portas da morte. E a rapariga transforma-se numa máquina assassina. Exatamente. Porque apesar do filme ter um argumento bastante mau, acaba por ser um filme bastante marcante, tanto que é assim que eu e tu ainda hoje nos lembramos deste filme, apesar de termos visto provavelmente claro. há 2 Mas décadas. Nós lembramos-nos deste filme e eu tenho a certeza que se perguntares a 100 pessoas que tenham visto este filme, todas elas se vão lembrar de uma cena em particular. A cena da basquetebol. Exatamente, a cena da bola de basquete. Que é uma cena extremamente sangrenta e ressalta neste filme à força toda. E se calhar nós vamos mostrá-la aqui para vocês verem. Isto é na parte em que a rapariga já se tornou numa assassina sanguinária e eles nunca foram muito à bola com uma vizinha. Já está aqui a passar. Mas quem é que tem medo de uma bola de basquete? Exato. Bem, pelos vistos, esta senhora devia ter tido medo, bastante Esta medo. cena tirou-me o sono dias. Esta cena, eu não consegui dormir dias a fio por causa desta cena. Isto traumatizou-me quando era garoto. Hoje, se revermos a cena, vemos que a cabeça provavelmente é feita de porcelana. Exatamente. Nem sequer é realista a cena. Vista aos olhos de hoje, pronto. Parece que tem um alien dentro dela. Não é? Ela parece que tem uma criatura qualquer a chafurdar. Mas eu acho que esta cena vai mudando aos nossos olhos também à medida que nós saímos da puberdade e entramos na idade adulta, não é? Porque agora já conseguimos ver esta cena de outra maneira. Claro, com olhos clínicos, exatamente, não é? E na altura quando a vimos... É medicamente correto. Aliás, eu acho que não há explicação física sequer para que uma bola de basquete consiga ter aquele efeito. uma cabeça humana. Exatamente. Não é? Claro. A senhora Anne Ramsey, vocês provavelmente vão se lembrar dela de algumas aparições em alguns filmes como o Goonies. Ela era a vilã. Era a mãe daquele não era? Era a mãe daquela criatura toda disforme. Sim, que era capaz de ser ainda um bocadinho mais bonita que ela. Exatamente, bem provavelmente. E ela também entrou num filme, numa comédia, com o Danny DeVito e o Billy Crystal. Tira a mamã de comboio. Deve ter vindo na onda daquele filme do Stallone... ou a mamãe dispara, uma coisa assim. Exato. A cara da senhora é bastante marcante. Ela é fácil pô-la a interpretar papéis de senhora velhota, mas malévola e que ninguém gosta, não é? Eu gostava de falar um bocadinho da atriz principal. Então força aí. A Kristy Swanson. Que é bastante gostosa. A Kristy Pelo Swanson, menos neste filme, hoje não sei. A namoradinha da América na altura, com aquele ar doce e sensual. Eu confesso que tive um crush por ela na minha adolescência, após ter visto um road movie com o Charlie Sheen, que se chama The Chase. É um filme que não é um filme muito memorável, mas ela tinha uma presença muito forte e muito sensual nesse filme. Provavelmente poderão lembrar-se dela, um dos papéis mais marcantes é que ela foi a Buffy original. No filme? No filme, exatamente, okay. que posteriormente deu origem então à série. Eu vou por aqui esta cena Buffy. em que ela aparece. Isto é uma cena antes dela ser morta pelo pai. Ela tem uma sequência de sonho, que estamos agora a ver, em que ela tenta se defender do pai e espeta-lhe com uma jarra de umas Lá flores. está, mais outra ação que desafia as leis da física. Sim, mas aqui tem um perdão porque é um sonho, portanto o próprio filme assume que tudo é possível. Exatamente. É como nos pesadelos em Elm Street. Exato. O sangue, ele espeta uma jarra muito fininha no peito e agora está a regá-la. Regá-la com o seu próprio sangue, enquanto a rapariga fica tipo a Carrie. Deve ser colheita de 53. Eu questiono-me qual terá sido as dificuldades de backstage do Wes Craven, porque ele já tinha provado, apesar de ainda estar numa fase inicial da carreira, ele já tinha provado que conseguia fazer bom cinema. Apesar dele tentou sair deste género, ele fez um filme com a Meryl Streep, um musical,
Para quem não sabe, ele hoje em dia ele reconhecido mais pela série Scream do que até pelo que foi uma espécie de tentar renascer, lá está, do próprio Wes Craven, que quando fez o primeiro Scream não estava à espera que o filme se tornasse o fenómeno de popularidade que foi na altura, em 1996, e depois gerou mais 3 sequelas, sendo a última do ano passado, há 2 Exatamente, anos. Do ano passado, 2011. Mas sabes que o próprio Wes Craven teve bastantes dificuldades em começar a distribuição deste filme, porque ele tinha uma classificação de NC-17, que não sei se tu sabes... Por causa das cenas violentas. Exato. É um rótulo dado normalmente a filmes de pornografia, e ele teve que fazer alguns cortes para conseguir assegurar a classificação de R, que para nós são os filmes de maiores de 18 anos. Eu não sei que cenas é que haveria mais neste filme. Diz que a edição em DVD tem a versão na íntegra. Eu não consigo reparar em grandes diferenças entre essa e a que eventualmente terá saído no cinema na altura. Hoje saem edições em DVD e agora Blu-ray de filmes de terror que estrearam no cinema e chapam na capa unrated. Exatamente. E a gente está à espera que aquilo seja uma coisa diferente. Ou então Director's Cut. Ou ainda pior, mas nos filmes de terror é o unrated, eles gostam muito. E com letras vermelhas. Eu prefiro aquelas que são as Renegade Version. Eles cada vez vão inventando títulos novos, não é? O filme termina... E eu vou colocar agora aqui a cena final do filme. Eu acho que eles estavam convencidíssimos que este filme... Foi uma cena largamente inspirada no Frankenstein. Sim, mas eu tenho a sensação que eles acreditavam que este filme ia gerar... várias sequelas. E o filme termina assim. A rapariga, ela própria, se transforma, a partir de dentro... Numa máquina. Que até o próprio namorado... Qual exterminador implacável... T-800. Exato. Mas sabes que isto... por favor! E termina assim, nós não sabemos mais nada. Portanto, eu aposto em como eles estavam todos confiantes que isto ia dar sequelas. Eu prefiro quando é aquele final em que aparece só uma mão a surgir, a brotar pela terra fora e... Exato, porque isto até termina com a porta de um hospital, caramba, não é um plano para terminar. Olha, uma notícia de 2010 diz que a Warner Brothers está a planear fazer um remake disto. Eu não sei se é verdade, senão... provavelmente o realizador escolhido para fazer esse remake será o Alexandre Aja. Que é o que faz... É o que anda a fazer os remakes do Wes Craven, basicamente. Do Wes Craven e a produzir algumas coisas do Carpenter. Remakes de filmes que o Carpenter já fez. Posto isto, em relação a este filme, acho que está tudo dito, meus amigos. Está tudo exprimido. Vejam o que é que o Wes Craven anda a preparar, porque este senhor é daqueles que, tal como nos seus filmes, ele nos habituou a que haja sempre o vilão ou o monstro, tem sempre um último fôlego. Apesar da carreira dele parecer que está a estagnar, ele pode voltar com um último grito. É o qual Fênix renascida, não é? Exatamente, das cinzas, e acho que é um talento que não podemos descurar ou marginalizar, porque pode surgir aí com um novo filme que vai dar provavelmente origem a um novo podcast. Ou um novo franchise. Exatamente. Bom, amiguinhos, até à próxima. Até à próxima. Adeus.